Psicanálise freudiana, uma jornada pelos fundamentos da mente humana. Imagine a mente humana como um campo de batalha, onde três forças estão em constante tensão. Freud chamou essas forças de id, ego e superego. E elas formam a estrutura do nosso aparelho psíquico. O id é a parte mais primitiva, regida pelo princípio do prazer. Ele não conhece moral, tempo ou lógica, só quer satisfação imediata. Pense em um bebê chorando por leite. Ele não pondera se é hora certa ou não, ele apenas exige. O id é a fonte das nossas pulsões mais básicas, como fome, sexualidade e agressividade. Já já falarei sobre pulsões. O ego surge como um mediador, operando pelo princípio da realidade. Ele tenta equilibrar os desejos do id com as limitações do mundo externo. Por exemplo, você pode ter vontade de gritar com seu chefe, id, mas o ego pondera as consequências e opta por uma resposta mais contida. O superego é o nosso juízo interno, formado pela internalização das regras sociais e dos valores parentais. Ele nos faz sentir culpa quando agimos contra a moral. Imagine alguém que trai um amigo e depois se sente atormentado pela culpa. Esse é o superego em ação. Mas há os conflitos psíquicos. Quando essas distâncias não estão em harmonia, surgem ansiedade, sintomas e até doenças psicológicas. Por exemplo, uma pessoa com um superego extremamente rígido pode desenvolver neuroses obsessivas, como lavar as mãos compulsivamente para limpar a culpa. Freud comparou a mente humana a um iceberg. A parte consciente é apenas a ponta, enquanto o inconsciente, que é a maior parte, está submerso, mas influencia tudo o que fazemos. O inconsciente armazena desejos reprimidos, memórias traumáticas e conflitos não resolvidos. Por exemplo, uma pessoa que sofreu abuso na infância pode não lembrar conscientemente do evento, mas desenvolver uma fobia de toque físico. Há também um mecanismo de defesa chamado recalque ou repressão. É o principal mecanismo de defesa. Ele mantém conteúdos dolorosos longe da consciência. Imagine alguém que teve um pai violento e anos depois esquece completamente essas memórias, mas desenvolve uma aversão inexplicável a figuras de autoridade. Há outros mecanismos de defesa, como a projeção e a formação reativa. Sobre projeção. A projeção é atribuir ao outro sentimentos que são seus. Exemplo, um marido infiel que acusa a esposa de traição. Já a formação reativa é agir de modo oposto ao desejo inconsciente. Exemplo, uma pessoa com raiva reprimida que se torna excessivamente bondosa. Esses mecanismos mostram como a mente trabalha para proteger o ego de angústias insuportáveis. Freud classificou 3 estruturas psíquicas principais, cada uma com um modo distinto de lidar com a realidade e a lei simbólica. Neurose. O neurótico, obsessivo ou histérico, vive em conflito entre desejo e repressão. Ele sabe o que é realidade, mas sofre com sintomas como ansiedade e compulsões. Exemplo clássico, o caso do Homem dos Ratos, onde um paciente desenvolveu rituais obsessivos devido a um conflito de Édipo não resolvido. Na psicose, aqui há um rompimento com a realidade. O psicótico, esquizofrênico, paranoico, não reconhece a lei simbólica. Lacan chamou isso de forclusão do nome do pai. Exemplo, um paciente que acredita ser Napoleão e não aceita argumentos contrários. Perversão, o perverso nega a castração simbólica, a ideia de que o desejo tem limites. Ele busca satisfação sem mediação social, como um fetichismo. Exemplo, alguém que substitui o desejo sexual por um objeto, como sapatos, para evitar um conflito de Édipo. Cada estrutura revela como o sujeito lida, ou não, com as leis do desejo e da sociedade. Freud diferenciou pulsão, que é tríade, de instinto. Eu falei sobre instinto no meu canal, dá uma olhadinha lá que eu explico. Enquanto o instinto é fixo, como em animais, a pulsão é uma força psíquica que pode ser
transformada. Podemos falar em dois tipos de pulsões. A primeira pulsão é as pulsões da vida, o eros, buscam conexão, prazer e criação. Exemplo, a libido pode ser sublimada na arte ou no trabalho. Pulsões de morte, que é o Thanatos, manifestam-se como agressividade ou autossabotagem. Exemplo, um vício em drogas pode ser uma forma de autodestruição inconsciente. A tensão entre essas pulsões explica porque somos capazes tanto de amar profundamente quanto de agir com crueldade. Freud não criou a psicanálise do zero, ele bebeu de fontes filosóficas, especialmente de Schopenhauer e Nietzsche. Schopenhauer falou de uma vontade cega que governa o comportamento, antecipando o inconsciente freudiano. Sua ideia de que o desejo é inacessível ecoa na noção de que a satisfação plena é impossível. Nietzsche criticou a moral repressora, o superego, e explorou a ideia de que somos movidos por forças irracionais. Sua frase, tornamos-nos artistas para não enlouquecer, lembra o conceito de sublimação. Esses filósofos plantaram as sementes que Freud cultivou em sua teoria. E para concluir, a psicanálise como ciência do desejo. A psicanálise nos ensina que não somos donos da nossa própria consciência. O inconsciente, as pulsões e os conflitos psíquicos mostram que a mente humana é um território complexo e fascinante. Para Freud, entender esse mecanismo não é só um exercício teórico, é um caminho para a libertação. Como ele disse, o objetivo da análise é transformar o sofrimento neurótico em infortúnio comum. Se você chegou até o final deste vídeo, por favor, curta, comente e compartilhe e faça com que minha mensagem chegue a mais pessoas. Obrigado.